Temos um erro sobre alguns dizeres, né? Quem sai segundo entre o morto-vivo, vivo-vivo, morto-morto, em correntismo de a quem justificar energéticas com, sem fio, ou qualquer coisa que implique estática pró-desobservável, dinâmica, quem justifique anos, desanos propulsivizável, quando categorizam máquinas avançadas, o que é propulsão vertical ou qualquer coisa assim, diagonalizações, que tudo não necessariamente em que momento é possível ou precisa da referencialidade os estados alavancares que te convidam internamente, dizer sou roubada pelo osso, sou vendida pelo osso, para dizer camuflamos por dentro, não camuflamos por dentro, quem são esses radicais, quem é a relação de fora, causa e efeito, homeostase, permeabilidade, qualquer coisa, que dizem que temporalidade vira cumulativismo sobre algum critério, independência sem proteção, a quem justifique comparativa e dependência incongruente. Como esses são pares? Como chega alguém e pode falar que é filho do que você não viu ou do que dizem acreditar? Ou ser pai, manda dizer que é pai, que vai engravidar uma virgem, um virgem. Bom dia. Tem uma coisa assim, que protocolo é esse? Baseado em que referência científica? Eu estudo aonde? Que grade é essa? Né? O que é um entendimento lógico, instintivo, ou que apure, ou que justifique a singularidade a repetir como repetição a singularizar, quando você vira que isso né, a quem atribui volume, desvolume, abstratualidade enxergativa, engenhocamento entre deixados, o que vira esta amostrologização, quando isso já tinha, isso na pré-história, esses deixados ainda não resolvidos, problemas em aberto da física, tal de Deus aqui nem Deus, e ainda tem um que chega, ida e volta, não foi, mas foi morrendo, mas vivendo, abduzindo, teletransportando, ressurreindo, eucarística constante. Mas e a não está eucarística, a quem obedecer sentido e traduzir lógica, praxes? Bom dia. Quando, né, num dado momento, datar maioria ou possibilidade de uniformidade de que a maioria reproduz não alienadamente, ainda usar o termo eu estudei, você não. Eu estudei. Estudou aonde, meu filho? Cadê eles? O que são pilares presenciais, relações de fato impessoais que não traga queda tanto tempo, até determinado tempo a minha vida era assim. Já era uma casa comum, ainda que eu categorizava problemas dos outros, entre um você dá certo da família, outros você não dá, já trabalhava, abri mão do meu serviço, já tinha relacionamento de namoro, né? Como que acontece tudo isso? Quais são a relação? Como justificar, né? Estão entre fronteiras, mas a quem traduz em que momento? Uns vão entre família, outros têm que ir sozinho. Qual é o branco preto que tem que morrer primeiro? Em algum tempo já matou, mas morreu, então justifica o derramamento de sangue. E quando colocando situações e palcos de guerra, onde a maioria quer resolver ou ter domínio de grandeza, mas que é só a parte boa. Aí quando sobra apontar alguns fatores, né, que entenderam o que acharam direito de entender, comprar e comercializar entre segundo, não necessariamente, quando a coisa de apóstolo, quem eram apóstolos, virou um grupo, nesse momento essas pessoas estiveram envolvidas,
católico, veio antes, depois, judeu, tal de antes e depois de judeu, ateus e a quem justificar, imperativos tais, entre singulares, a quem repetitíveis, massas. Num dado momento, esse protocolo, a maioria fica sobre alguma repetição ou sobre alguma matéria aparente, que a maioria tolera até essa frequência cardíaca. Morre menos, nem morre tanto, a maioria suporta. Então toda regra tem exceção, não necessariamente. Opa! Aí se for assim, o tempo já é corrido. A quem tem uma margem de erro, e dizer que a margem de erro camufla o erro sobre questões de metodologias. Na verdade, o que é a causa e efeito da intelectualidade? É você recapitalizar quem justifica a sua origem corrente. O que é a inteligência intelectual que arrasta, que gasta caloria? O que é um instinto ou a condição de prática que a quem justifique, não necessário, que é analfabeto, não analfabeto, ao valor do que pagam, quanto custam em totalidade e como responsabilizam, quando implica até que prova o contrário, tem que ter o papel, tem que ter o documento, tem que ter o cartório, tem que ter a assinatura. Independente de instituições e nome sujo, as instituições para nome limpo ou fingir que não é nome sujo, qual o tempo, qual reencarnação de nome, mudou o nome por quê, não mudou o nome por quê, né? Então precisa que veja assinando, não resolve. Precisa que escute a distância. Deve ser o demônio, como é a volta de Jesus? Mas vocês não ouviram? Vocês não tinham religião? Alguma revelação trazia algum parâmetro? Quando antes e depois de Cristo, quando a pauta implica perpetualidade na barriga de quem ou no cu de quem? Se a questão é matérias-primas ou dizer que a célula humanizável, a algum modo padrão, precisa manter sustentando a vida para justificar alguma capitalização, dizer nem Deus ou é o Deus e não precisa de observável e a criação sobre propriedades fundamentais, elas vêm e vão. A quem justifique dizer, está incomodado com o usufruto, com o arbítrio, e querer dizer que sendo nele, que as máximas do isolamento não toleram, não querem ser constantes, querem as massas da saturação, por algum atrito, polimento, integralização, não necessariamente resolvem, acontece em um modelo padrão, e tem aquela coisa aparentemente não se percebe. O que é a carga de dentro, o que é alma sem corpo, corpo sem alma, e isso destrinchado sobre várias questões, quando matéria-prima, mistureba de bens duráveis, reage sobre alguma frequencialidade presente ou alguma matéria tal entre o corpo, a quem justifique usar o recurso comunicativo, a abstratualidade que intelectualiza você teorizar entre lógica, prológica e instinto, que traga, esse tem um valor a olho nu. O pré-método é você existir, ter autenticidade de prova e fazer uma exata entre todos os aparentemente humanizados, abduzíveis, vida livre, as propriedades fundamentais consideradas anticorpo, elementares, o que é ocorrentismo, o que é espiritualidade. Quando isso vira causa e efeito de humano, de anatomização, implica impostar que o campo observável ou a matriz sideralizante entre alturas e profundidades como aterrizado em condições de nascer aterrizado, no chão não passa, está vindo, está voltando, né? Façam-se observáveis, não matarás, o que é o peso de não matarás, e quando o Deus coloca a mão, quem são vocês, caso quisessem viver? Guerras é quem atribua, quando saturam o espaço, complexidades organizacionais precisam ser exatificadas, formularizadas, diariamente organizadas, não acidentáveis, não faltar todo mundo, inclusão corrente sem exclusão de causa e efeito de leite derramado. Vamos reincluir, mas foi você que me excluiu, eu não quero reincluir. Inafiançável, você tem que pagar, não, você me tirou e você já era meu inimigo, como que eu vou aceitar o seu trabalho para você me pagar? Então eu tenho que revolucionar. E Jesus, o que era o ato político? Causa e efeito de corpo, criacionismo entre propriedades fundamentais, reversas e não necessariamente entre o Pai e entre a Mãe, o que era o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e que para ida e volta de Jesus implica da revelação de Maria, ou qualquer um que prove o contrário pela sua barriga, pela sua bunda, e quando em algum momento também se fez crucificado, ainda que impostasse um milagre. Como assim?
O dono ou temporalizou uma minuciosidade de dono, fez-se criado, fez-se assustadoramente categorizado entre milagres. Tá, agora é a sua vez. Ah, a gente tem filho para Deus, então hoje o seu vai para o prego. Ah, o meu não. Você não fez para Jesus ou para reproduzir uma coisa? Você não está mamando na vaca e vendendo isso? Vendendo evangelhos descabidamente? Como que vocês revelam? Sem milagre, como que pelo milagre apontadamente visto, coisificado, vocês crucificarão? Ele quis crucificar, mesmo que ele quisesse crucificar. Como que vocês acham que isso é numa célula? E pilares, aparentemente, né? Quando os pilares têm largura, se tornam desconhecidos em grandezas, ou muito mais conectados, que as pessoas querem entender o que virou conciliar, dar continuidade. Morreu um insubstituível, ou era uma constante que alarmava a tensão entre desacreditados, prostituídos, prostituidores, assassinos, aliciadores, como ser etiquetadamente tolerável perante plexos inafiançáveis, fiançáveis em tempo, revogáveis em tempo. O que é categorização limiar da revogalidade irrevogável, que não desclassifica sobre o teor de temperatura, e que as propriedades fundamentais sejam enxergadas como coisas vivas, aqui no elixir da nova vida. O valor da imortalidade, o valor da cristandade, o valor da pedra filosofal, independente de silêncio, a quem atribuir atrito, de apontar demônio, matador, você não tolera o seu convite ou a sua estratificação, a quem ganha méritos repetindo e o outro nem experimentou. É vantagem experimentar? É vantagem ser testemunha perto, ser testemunha longe? Qual morre primeiro? Quem sobrevive em exatas, aparentemente semelhantes, ou que fingem semelhantes serem heterossexuais não praticantes, nem bichos homossexuais, heterossexuais que não toleram seus homossexuais, homossexuais que não querem seus heterossexuais. Em cima da miséria muita coisa ficou fácil e descabida entre adotados e não necessariamente. Quem somos quando indiretamente, para chegar ao Deus, honrar acima de pai e mãe, tem um milagre ou tem um estado de convite atemporal e sobre revelatório perante arrumar toda a casa. Que momento, depois do crucificado, eu tenho que carregar tanto de perna fechada porque você não fechou seu cu, nem sua buceta, nem São Paulo, constantemente arreganhado, no momento em que a miséria já não era mais convidada. Onde você está achando que você é tão racista que tem que ser a sua cara e não tem que ser a da Santíssima Trindade? Que fizeram se comparar, quando, em que momento, referência bibliográfica, bíblias aqui ou qualquer outra coisa esticada, de dizer que as tribos fizeram laicos ortodoxos, quando algumas coisas alarmam a atenção, e eu sou a verdade de todos esses fatos para ser sobre monoteísta, sobre politeísta, que não seja observável eu constantemente sou a totalmente grávida. E eu tenho que sentir isso na pele. Eu sou o chip ortodoxal da laica da Trindade, literalmente inédita. Então eu tenho muita autenticidade perante essas coisas e venho colocar a vocês o valor da perpetualidade criacionista entre inatingíveis, como eu usei o termo, inabalável, infinitivo, eternizante, imortalizante. Ainda que morra, viverei, ainda que morram, viverão. Aliançamentos descabidos, de novo essa pandemia, já era praga, já eram chagas, pecados, mandamentos ditos populares. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia, ação de graça. Tem valor e tem custo, não é para vender, para comprar, como reusar, né? Então, entre questões de, eu estudei, aonde, com quem, cadê? Você não acha? Nem no alto, nem embaixo, nem lateral. Que porra de educação física é essa? É física, é educação, é ministério? Era da igreja? Que igreja? Isso é feito nessa igreja? Aí, para piorar, você vai naquilo no outro lado, que era para também ser igreja, mas ia ganhar mérito se enfiando embaixo do tapete, também não era igreja. Onde está o erro? De aceitar o pior, o mais fraco. O fardo fica nas costas de quem? Quem sai como aliciador de estímulo-resposta, estupro, violência, quem justifica o prazer da velocidade bizarra e não necessariamente. A ponte sexo total,
velocidades máximas, posições, angularizações, Kama Sutra. Num dado momento é perna fechada. Se a fome chegar, quem tem mesmo a força de dizer eu sou bom de foda pra caralho, foda-se tudo, vai morrer mesmo, ninguém é de ninguém, ninguém se conhece nem na cama, nem Jesus fez, nem Deus fez. O meu trabalho implica em colocar entre ateus e religiosos questões pilares, individuais, receituais, dizer que a cobrança errou em deixar que atípicos, aparentemente, esse não paga, ele é bandido de novo. Como que ele tá rico desse jeito? Não trabalha. Entre arbítrio e usufruto, a receita universal é grande. O Deus é um filho da puta, ele é tão ambicioso, ele come os outros, ele dá para os outros, ele é indireto, ele tem que entrar no homem, ele tem que entrar na mulher de novo, ele é mais homem, ele escondia a Maria dele, mas ele acatava outros homens e não necessariamente. Pergunta para os outros homens, vocês já não tinham as Marias de vocês, ou se eram putas entre viados? Como ousaram desacatar minha deusa? E não necessariamente. É quem justifique. O que é alternância? Consecutividade, temporalidade corrente sobre contínuo, ato, fato. Fato que não seja crítico como o Jó. Essa merda, essa porcaria sem cimento, esse chão de bosta, de pobre, do tempo da roça, daquele espaço de bosta, do imundo que é de ninguém, essa merda humilde de pobre, essa jossa só uma barra, isso aqui é uma merda. Opa, tem na sua casa, você tá fazendo o que aqui? O que você achou que custa isso pra você falar que é uma merda? Atribuir trabalho, necessidade de trabalho e entre relações de usufruto e arbítrio e heranças que não são roubadas, não são arrastadas o suficiente para justificar trabalho, valor de direitos e deveres subsistenciais, sobre transferir herança, degustar, entre aspas, de onde viemos para onde vamos, abdução, teletransporte, eucaristia, minuta, entre segundos presentes, homens e mulheres em proporcionalidades, virgens não necessariamente, ou fracassados, fudidos, não praticantes, nascem fudidos e virgens não aceitos. Tem que ser o mais experimental, bom de foda pra caralho, que tem o segredo da vida de não trabalhar muito, fuder e não se responsabilizar por nada, desde que mate sempre e jogue nas costas de alguém, não entre lá, mas lá tá o segredo. Deixa entrar, mas não deixa sair. Quando a porta aberta não é um convite, quando o regime entra e não sai, governamental, culpa do Ocidente, do Oriente, Norte e Sul, blá, 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 blá. Ida e volta de Jesus, entre outros, quando classificam pobres, fudidos, humildes, porque seria o verbo. Você é filho do rei? Não, eu não sou daqui. Você é daqui, você é de lá. Se não foi, passa a ser. Comprou tendo, comprou pela humildade, comprou fora do tempo, comprou dentro do tempo. A quem justifica apontar, vendeu, fez trabalho. Vai exatificar, formularizar, fez, manda e mandará eternamente, o que é um fator adestratório, inteligente sobre inafiançáveis que não são mais aceitos em lugar algum e precisam desse terror apocalipsível, pré-planejado, seriado, a quem justificar premeditado, fui enganado, mas você tinha a sensação, o instinto do engano, por que você não limpou sua bunda sozinho? Ateus e religiosos, quando estudei aonde? Se não fosse o estudo, se não fosse a escrita, entre línguas, a quem traduziu, a quem interpretou, ida e volta de Jesus, corredentoramento apenas era um receptáculo, um pedaço de porra. Teve o filho, disse que o filho botou a mãe no prego, a mãe botou o filho no prego, o prego botou. Transcendente sobre lutas próprias e a quem justificar. A puta Maria e ainda apontar ou mal apontar Maria Madalena as liberdades dos prazeres que incompetentes acham que é impossível ser divinizado e sagrado ao mesmo tempo e ainda ter pilares que não são falseáveis e não são roubáveis e não são substituíveis, o que é ser segundo referência bibliográfica. Para dizer, isso não funciona, isso é a igreja real. Na prática vocês não fizeram, não era para vender e para comprar aí. Pode ser um ato político sem igreja, mas quem vai sobrar? E o que é a igreja entre igreja fracassada? Quem vem apontar e atirar pedra? Ou dizer é preciso julgar cadeias lotadas,
descabimentos totais sobre julgamentos, descabimentos sobre catalogações e totais questões. É uma cientista, no mínimo. Ciência, a falseabilidade da ciência, o fracasso da ciência, biologização, instrumentalidade coisificável, racionalidade, burocracia, democracia, regimes de portas abertas e fechadas, jogatina descabida, onde é a casa de cada um, as entranhas de cada um, as transparências reais e quanto se paga e vende, desde pequenininho e desde o salário menor que fosse ou sem salário, como a fé. Convidou e desconvidou, e essa desgraça toda que está aí, quando? Primeira e Segunda Guerra, guerrinha de cada esquina, não computada, mas esse matou mais, mas o Holocausto, judeu, não judeu, se fosse judeu, se fosse aceito como judeu, era acima de judeu de qualquer bosta que acharam que é gente, antes, depois de Cristo, inclusive, que colocaram como a CDC, AC/DC, demonizadores, não necessariamente a quem atribuir ter incompetência de reagir às distâncias, apontar que entre monstros abduzíveis outros aqui é na sua casa. Você é um parasita que respira sem o ET, que seria o astronauta, que não foi astronauta, que não é o astronauta, que vem sobre pulsares frequenciais atemporais, anos-luz, 6. 2 suítes e uma para chegar hoje. Agora, 10.